Porque existe muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos de humilhação e não conseguem ter coragem para sair desses relacionamentos tóxicos. Relacionamentos que usam pessoas como objetos. O rei olha ela e usa ela, quer usar ela como o quê? Objeto. E existe muitos relacionamentos que usa pessoas como objeto, como propriedade. Se você se relaciona, a pessoa que você está não é propriedade exclusiva teu, não é propriedade sua, não tem um selo dizendo que ela é tua, ela é a tua companheira, a tua ajudadora, vai caminhar com você, mas não é propriedade sua. É melhor você perder a coroa de rainha do que perder a sua salvação. Deus sempre terá compromisso com o seu povo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Se coloca de pé, abra a tua Bíblia no livro de capítulo 1, versículo 9. Quanto você está achando, Esther? Capítulo 1, versículo 9. Hoje nós fomos, o projeto Fase foi numa instituição aqui atrás que cuida de pessoas com paralisia cerebral severa. E nós fomos conhecer o pastor Fernando, ficamos muito felizes, muito feliz mesmo de conhecemos um paciente que ele falou que mesmo com paralisia cerebral, ele falou que o que ele mais gosta é a Bíblia, só que ele não sabe ler. E eu falei para ele assim, eu posso vir ler a Bíblia para você? Ele falou, pode. E aí a mulher, a responsável, a diretora, falou assim, pastor, eu vou liberar ele um dia para vir assistir o culto da igreja Habitar. Por que eu estou falando isso? Porque domingo que vem é o quê? Geralmente sexta-feira nós trazemos as nossas, só que domingo que vem você não vai trazer arroz, feijão, macarrão, não. Eu preciso, o desafio dessa instituição é leite. Então eu quero que no próximo a Santa Ceia você traga caixinha de leite. Pode ser leite integral ou leite desnatado, ou até leite em pó. Pastor, eu posso trazer 2 caixas, então traga 2 caixas. Eu posso trazer 3, eu posso comprar todo o mercado e mandar entregar. Brincadeira. Mas eu posso, pastor, eu só posso trazer uma. Ok, mas eu peço, pode ficar tranquilo que você não vai esquecer, que a gente vai estar lembrando nas redes sociais, porque esse é o desafio dessa casa. Então nós se comprometemos, a entregar, na próxima semana aí leite. Então você que domingo, pastor, mas domingo eu vou vir, eu não consigo trazer. Então pode já começar a trazer na quarta-feira e pode também trazer no domingo essas caixas de leite, amém? Tem mais alguma coisa? Não, né? 1, versículo 9 diz assim: também a rainha Vasti deu um banquete na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumá, Bitsá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Setar e Carcás, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua. Feche os seus olhos, coloca a sua Bíblia no banco, dê a mão para o teu irmão que está do seu lado, e você vai apertar a mão dele até ele dar um grito. Se ele não falar ai, você não para de apertar, para ver que ele está aí. Aperta aí, diga, você está aí?
Isso, aperta aí. Agora você vai levantar a mão dele. Senhor, estamos na tua presença, Pai. Senhor, como Davi disse, se eu pudesse todos os dias morar na tua casa, Pai. Como maravilhoso, grandioso, satisfatório, Pai, é poder estar neste lugar, Pai. E eu não podia te dizer também, Pai, que há um privilégio nosso de estarmos neste lugar, Pai. Pelo Senhor ter preparado essa casa, este culto, Pai. Nós sabemos, meu Pai, que este culto é simplesmente para que nós te adoramos. Mas nós sabemos, Pai, que quando nós estamos na tua casa para te adorar, o Senhor nos envolve poderosamente, Pai. Nós não, meu Pai, nós não só entregamos adoração, mas nós saímos daqui, Pai, cheios da tua presença. O Senhor opera milagre no meio da igreja, Pai. Senhor, quando estamos na tua presença, reunido com a tua igreja, com esse irmão que eu estou apertando a mão, Pai, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor opera milagre nas nossas vidas, Pai, e é isso que nós queremos, Pai. Eu sei, Pai, que as portas do céu não se fecharam, ainda o céu está bem baixinho para este lugar, Pai. Então, Pai, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, como ontem o Senhor agiu, fez como o Senhor quis, então que hoje não seja diferente, Pai. Haja, quebra corações fechados, quebra mentes fechadas, e que tão somente, Pai, o Teu Santo Espírito penetre profundamente sobre essa vida. Porque nós sabemos, Pai, que não há outro lugar melhor para a gente estar, Pai. Ontem nós percebemos, Pai, que parece que o véu que tinham costurado de novo, Pai, que impedindo que a gente pudesse entrar no Santo dos Santos, parece que ele foi rasgado novamente, Pai. E hoje, meu Pai, nós podemos ter acesso à Tua presença novamente. A Tua presença não foi embora, a Tua presença não se retirou, não. A tua presença continua neste lugar, porque este lugar é o Santo dos Santos. Então, Pai, nos ensina nessa noite, Pai, como o Senhor nos ensinou ontem sobre o pecado, Pai, que o pecado interfere essa presença, Pai, que hoje não seja diferente, que o Senhor nos ensine, Pai. Que não saia palavras vazias da minha boca, Pai. Que não saia desejos do meu coração neste altar, mas que tão somente, Pai, eu me calo e tão somente o Teu Santo Espírito fala através da minha boca, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Agora, antes de sentar, olha a pessoa bonita que está do lado. Se não tiver, pode olhar para mim, tá? Mas se tiver aí, olha para essa pessoa e diga assim, ó, fala uma palavra de amor para ela, fala uma palavra de Deus para ela, fala para ela que você está feliz, isso, glória a Deus, aleluia, isso, diga para ela, olha, Deus se alegra com você aqui. Isso, diga para ela, Deus se alegra com você aqui. Aleluia, pode se sentar. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Mas a gente vai para a palavra agora, tá, gente? Diga bem alto assim, tema da mensagem: Vasti, uma mulher empoderada. Amém? Em muitas pregações, eu nasci no Evangelho. Em muitas pregações, falando sobre Esther, nós vemos sempre os pregadores criticando Vasti. Vasti sempre foi motivo de crítica nas pregações da história de Esther. E Vasti, ela leva essa fama de não exemplo a ser seguido,
ou de uma mulher orgulhosa, ou de alguém que é desprezível. E a gente vê isso porque ela não atende um pedido do rei. E classificam ela de todas as críticas possíveis. Eu já vi mensagem falando: você é Vasti ou você é Esther? Não seja como Vasti. Não ande como Vasti. Não tome atitude como Vasti. Cuidado que a Vasti é o próprio demônio encarnado. Cuidado com Vasti. E todas as críticas possíveis, tornando Vasti como um monstro e uma mulher a não ser seguida. Mas eu quero aqui nessa mensagem analisar profundo o texto e ver quem realmente era Vasti. A primeira coisa aqui, para a gente entrar sobre Vasti, a gente vai entender o contexto do rei Assuero. E ele faz uma festa, e eu vou colocar o nome dessa festa, desse banquete, de festa de exposições. O rei Assuero, ao assumir o trono, ele tem o mesmo vontade do seu pai, que era conquistar. A história de Esther começa quando os persas derrotam o Império Babilônico. E os persas, eles começam a conquistar várias cidades. Conquista desde a Índia, todo o Oriente Médio. Os persas, eles conquistam. E a história de Esther se dá provavelmente no atual Irã, porque o atual Irã é a capital persa da antiguidade. E a gente vê Assuero com essa mesma sede de conquista, de conquistar povos, de conquistar territórios, de mostrar o seu poder. E ele começa conquistando, mas chega um momento que ele começa a perder batalha, que ele tenta invadir a Grécia, só que os gregos derrotam o exército de Assuero. E aí a fama do exército persa começa a ficar difamada. Por quê? Porque até então os persas estavam conquistando todo o Oriente Médio, e agora simplesmente ele perde para a Grécia, para os gregos, que é um minúsculo país até hoje. E eles começam a ficar frustrados, e aí começa a vir, as pessoas começam agora a questionar: olha, o grande exército persa agora perde para a Grécia. E o rei Assuero, ele fica muito preocupado, ele fica muito angustiado, e ele fica com medo dos outros povos inimigos, ficar sabendo que ele perdeu a guerra, fica sabendo que eles não têm mais esse poder. Então o rei Assuero, ele tem uma ideia, ele vai fazer uma festa, mas não era uma festa para comemorar uma guerra, a conquista de um povo, não era uma festa de aniversário, não, era uma festa para mostrar o seu poder, era uma festa de exposições. Ele queria de todo jeito mostrar o seu, mostrar o seu poder, mostrar que ele tinha, que o exército dele continuava vivo. Então ele prepara uma festa, como diz lá em Esther capítulo 1 versículo 3, que diz assim: e fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Idade Média, e os nobres e os príncipes das províncias. Ou seja, Assuero convida príncipes, reis, convida poderosos de outras províncias já conquistadas para participar desse banquete, para ir para essa festa de exposições, e chama todo mundo. E aí o texto deixa claro em Esther capítulo 1 versículo 4 a intenção dessa festa. Esther 1:4 diz: para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor,
Aqui, em outras versões, diz a majestade da sua excelente grandeza. Ou seja, para mostrar que Assuero ainda tinha o poder. E ele faz essa festa. As festas daquela época era uma festa de 7 dias. E só fazia a festa quem tinha pink money. Vai saber se não tinha eunuco lá, gente. Tinha que ter muito dinheiro. Só que ele, para mostrar sua riqueza, ele faz algo inédito. Ele faz uma festa de 180 dias para mostrar o teu poder. E ele chama, depois dos versículos a seguir, você vai ver que ele não se contentando em chamar os poderosos para expor a sua glória, o seu poder, ele chama os servos do palácio. Ele começa a chamar todos para participar, porque o reino contaminado poderia contaminar todos. Então primeiro ele teria que trabalhar onde? Com os de dentro. Então ele convida também esses para participar, para mostrar. Ele chama os súditos para mostrar que ele tinha poder e que aquela derrota na guerra foi apenas uma questão estratégica, mas que o seu exército continuava poderoso. E aí ele faz a festa, e aí ele coloca a sua riqueza em exposição, mas ele não pega, e leva os súditos até o cofre e mostra, não. A Bíblia vai dizer que ele está tão louco, e o rei Assuero, ele fica tão louco, que ele tira a sua riqueza que estava guardada, o seu ouro, as suas conquistas, e ele tira, e agora essa riqueza ele expõe no meio dos convidados. E se você está com a sua Bíblia aberta, abre lá em Esther 1:6, que diz assim: olha a festa. As tapeçarias eram de pano branco, o azul celeste, pendente de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de pratas, e colunas de mármores, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se para beber, olha só, e dava-se para beber em copos de, e olha a ousadia desse cara. Não era o conjuntinho das casas, das casas Bahia, que você compra aquele joguinho de taça e dá para os seus convidados, não. Ele entregava taças de ouro, uma diferente das, e havia também muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Olha a loucura, ele pegou o seu tesouro e expôs a todos, pegou as taças, começa a distribuir para que o povo possa se embriagar, beber do vinho, enquanto na antiguidade, tesouros eram guardados em 7 chaves, jamais um rei mostrava a sua riqueza, jamais o rei mostrava o tamanho da sua fortuna, porque com medo de ser roubado. E Assuero, ele tira tudo do cofre e expõe a sua riqueza, tamanha era a sua loucura. Vai vendo ainda, tá, gente? A loucura de Assuero é tanta que ele quer promover uma falsa alegria, já que a festa era uma festa de exposições. Ele queria mostrar, ele queria expor o seu palácio, ele queria expor que tinha riqueza. E ele promove dentro dessa festa o que eu chamo uma falsa alegria. O rei Assuero, ele quer de qualquer jeito, queria que aquela festa, o banquete, ficasse na história. E queria de todo jeito agradar os seus convidados. E o que ele faz? Ele não só propõe, mas ele decreta que todos tinham que se embriagar. Todo mundo agora tem que encher a cara. Eu quero todo mundo mamado na cachaça. E ele faz esse decreto.
ele propõe, decreta que estavam liberados para beber até se embriagarem. E o texto de Esther, capítulo 1, versículo 7, diz: e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei. Diga para o teu irmão: e o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da casa, que se fizesse conforme a vontade de cada um. Obrigado, filho. A vontade de cada um. Ou seja, ele quer que todo mundo na festa se embriaga, porque isso ele consegue convencer, ele consegue manipular, ele consegue tirar a pessoa do controle, ele consegue mostrar com maior facilidade que ele é amigo de todos, que ele está do lado de todos. Porque quantas pessoas já se embriagou? Quantas pessoas, quando você saía para baladas, bares da vida, e quando estava todo mundo embriagado, todo mundo era o melhor amigo, todo mundo estava junto, todo mundo caminhava junto, era todos por um, todo mundo já andava junto. Mas quando a embriaguez passava, era cada um para o seu lado. Quando você estava doente, não tinha ninguém. Quando você precisava de ajuda, não tinha ninguém. Ou seja, era uma falsa alegria que o rei queria impor aquela festa. Porque a embriaguez, ela afeta, o consumo de álcool afeta as funções cerebrais gradualmente. E ele começa, isso aqui eu tirei do Google, tá? Mas olha só como se aplica ao texto. Que a consequência de embriaguez, o consumo de álcool afeta as funções cerebrais gradualmente, começando pelas emoções, ou seja, mudança de humor, até a capacidade de concentração e raciocínio. O álcool faz alterações fisiológicas provocadas pela substância. O consumo constante de álcool, a embriaguez, ele pode ser nocivo à saúde, e ele traz doenças, vamos lá, no fígado, gastrointestinais, pancreativa, neuropatias, se eu tiver alguém aí me ajuda, periféricas, problemas cardiovasculares, prejuízos cerebrais, imunológico, anemias, osteoporose e câncer. O consumo excessivo do álcool. Estão me entendendo, tá? O rei, ele sabia, ele pode não saber esses nomes técnicos, mas ele sabia o que ia provocar no povo. E agora eu digo, a Bíblia condena o álcool, o uso de álcool? Sim ou não? A Bíblia não condena o uso de álcool, mas ela condena a embriaguez. E a consequência do uso constante de álcool não é só a embriaguez, tá? Mas se você bebe todos os dias, isso é condenado por Deus. Mesmo que não haja embriaguez, mas se você todo dia lá tem que beber. Salomão, presta atenção, Salomão, o homem mais sábio registrado na história bíblica, ele orienta em diversos textos a se abster de álcool por causa da falta de controle. O álcool tira a pessoa fora e a festa estava rolando. Agora viu um decreto: pode encher a cara, pode beber, pode se embriagar. E aí o texto vai dizer que todo mundo já estava
cheios de vinho, embriagados, já estavam bêbados. E enquanto o rei, o rei sabia que o álcool ele mudava o comportamento das pessoas. E enquanto ele estava dando o seu banquete de exposições, a rainha Vasti estava preparando um outro banquete para as mulheres e as princesas e as rainhas de outras províncias. Acontecia uma festa paralela. E a Bíblia diz que o rei já embriagado, mas a Bíblia é mais carinhosa, tá? Embriagado está sendo eu que estou falando, mas a Bíblia diz que que o coração do rei já estava alegre de vinho. Ou seja, mas eu vou traduzir para os dias de hoje. O rei estava bêbado. E o rei agora bêbado, ele já apavorado, porque ele já expôs a sua riqueza, já expôs o seu palácio, já expôs os seus soldados, já expôs tudo. Ele já embriagou todo mundo. E sabe aquela pessoa que já fez de tudo, mas ela quer fazer alguma coisa para chamar atenção? Aí ele lembra de uma coisa: eu tenho mais um troféu para mostrar. Aí chama os eunucos e diz: olha, vai lá e chama a rainha. Vai lá e chama a rainha Vasti, porque eu quero colocar ela também em exposição. Mas o texto não diz isso. Ah, não, mas o texto diz que ele queria mostrar para um monte de homem bêbado. Isso não é exposição? Ah, é ou não é? Ele queria mostrar, o texto diz que queria mostrar a beleza, queria mostrar que a mulher dele era gatona, bonitona. Ele queria o quê? Expor a mulher dele. E a mulher dele, enquanto isso, fazendo o trabalho de rainha, fazendo uma outra festa, mais civilizada. A festa das mulheres só tinha gritaria, tá, gente? Eu acho que o único erro, que devia estar falando, gritando, aquela confusão, você não sabia se estava brigando e tal, mas ela estava lá. Enquanto os homens estavam bêbados lá, né? As mulheres estavam lá, aquela gritaria, aquela festa que ninguém entendia nada. Mas aí os eunucos conseguiu chegar lá e disse: olha, rainha, o rei manda te chamar, porque ele quer te expor. E ele não quer só expor o teu corpo, ele quer que você coloque a sua coroa de rainha, porque ele quer mostrar o poder dele para outros reis. Quando Vasti ouve isso, ela acha um absurdo. Por quê? Que as crianças tampam os ouvidos. Porque se você estudar a história pérsia, você vai ver que nesses banquetes, desse monte de marmanjo, acontecia orgias. Eles não só bebiam e comiam, mas acontecia, chamava meretrizes para participar. Então era um bacanal que acontecia. Não precisa a Bíblia especificar, mas se você procurar as festas da antiguidade, a festa, você vai ver que acontecia orgias. Quando Vasti fica sabendo que agora ele quer expor ela acha o que? Você que é mulher, você também aceitaria? É só uma festa. É claro, né? Quando você pesquisa essa parte, você vai entender. Tem historiadores que falam que o rei manda ela entrar nua com a coroa, né? Só que eu não vou pregar isso porque não tem embasamento bíblico. Pode ser que isso foi verdade? Pode. Mas eu só sei que Vasti, ela acha um absurdo, porque nessas festas aconteciam orgias sexuais. Por isso que as mulheres da corte tinham um banquete separado para não se sentirem constrangidas com seus maridos fazendo.
já que os reis possuíam harém. E o rei Assuero, já não satisfeito com as exposições das suas riquezas, posse e poder, pede para chamar a sua esposa. Eu já vi várias pregações, sempre feitas por homens, que o rei só queria mostrar a beleza da sua mulher, que ele só queria mostrar que ele tinha uma mulher gata do lado dele. Mas quando você ouve o contexto, você vê que não era isso. Porque se ele quisesse mostrar a mulher dele, ele fazia um jantar civilizado. E o rei Assuero, e o texto mostra que ele queria mostrar não só uma mulher, mas sim a riqueza da sua mulher. E a Esther 1:11 vai dizer que introduzam na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. O texto vai dizer. Olha a intenção do rei, era mostrar a beleza, mostrar, sabe, que ele tinha também, até na parte sentimental, ele tinha poder. Só que Vasti, quando fica sabendo disso, ela fica horrorizada. Vasti, sabendo de todo esse contexto de exposição e de humilhação, ela corajosamente contraria o soberbo rei Assuero e não vai para o banquete do rei. Por que corajosa? Desobedecer o rei era o quê? Pena de... Porque eu acho que Vasti, ao dizer não para o rei, ela se torna corajosa. Diga para o teu irmão, segura aí no banco. Porque existe muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos de humilhação e não conseguem ter coragem para sair desses relacionamentos tóxicos. Tem muita gente que está em relacionamento tóxico e não consegue dizer não, não consegue sair. Existem muitas pessoas que se sujeitam a relacionamentos abusivos e ainda sai dizendo que isso é amor. Não é amor. Existe muitos relacionamentos abusivos que vai deteriorando a outra pessoa, é humilhada, mas não tem coragem de dar um basta nesse relacionamento. Cuidado com relacionamentos abusivos. Tem muita gente dentro de casamento, namoro, que só quer você para abusar, e abusar intelectualmente, e te humilhar. Mas tem gente que diz, não, é amor. Parece aquela música, né? O casal, né? Você já sabe. E acha bonito. Relacionamentos que usam pessoas como objetos. O rei olha ela e usa ela, quer usar ela como o quê? Objeto. E existe muitos relacionamentos que usam pessoas como objeto, como propriedade. Se você se relaciona, a pessoa que você está não é propriedade exclusiva teu, não é propriedade sua, não tem um selo dizendo que ela é tua, ela é a tua companheira, a tua ajudadora, vai caminhar com você, mas não é propriedade sua. Assuero, ele queria expor, não a esposa, mas sim um objeto. As estatísticas mostram o crescimento de feminicídio no Brasil. Por que acontece o crescimento do feminicídio? Porque muitas vezes mulheres não conseguem largar de seus maridos. Mulheres apanham. Mulheres que são humilhadas, são traídas, mas que por uma questão religiosa do passado, por uma questão de sempre ter vivido, né, sobre a tutela desse cara,
não consegue sair desses relacionamentos abusivos, e aí leva um tapa na cara um dia, no outro dia leva uma porrada, e no outro dia já está na estatística de morta. Sabe por quê? São relacionamentos abusivos que têm se proliferado na nossa nação. Em nome de Jesus, se você se encontra num relacionamento assim, caia fora. Você tem autorização do seu pastor para cair fora. Você não é propriedade de ninguém. Se você entendeu, bata palma para Jesus. Quer mais? Você que está dentro de um relacionamento ou vai entrar, sintomas de um relacionamento tóxico. Tem relacionamento que a pessoa, a gente que está, e pior que é assim, pastor Fernando, a gente que está de fora percebe tudo. E a gente como pastor, a gente não pode falar, falar separa. Eu oriento os pastores para dizer, olha, é você que tem que decidir. Porque se a gente fala termina, depois ela volta e fala, o pastor mandou a gente terminar. Porque são assim. Então a gente orienta, a gente tenta mostrar, né, quase desenhar para a pessoa que ela está sofrendo, mas depois fala, a decisão tem que ser tua. E muitas vezes nós estamos de fora, vendo tudo aquilo. E existem muitos sintomas de relacionamentos tóxicos. Aí já é um culto de casais. Quando a pessoa se sente, tem relacionamento que a outra pessoa sempre te coloca para baixo. Não vale nada, não sabe fazer nada, não presta para nada. Tem relacionamento que a pessoa só te desvaloriza. Você pode fazer a melhor comida, mas a pessoa sempre vai falar que está salgada, gente. Você pode limpar a casa com excelência, mas sempre vai falar que o banheiro não foi limpo direito. Você pode fazer de tudo, mas sempre ela vai. Você pode ter se formado na faculdade, mas vai dizer, olha, isso não é teu talento. Tem muito relacionamento que te coloca para baixo. E tem pessoas que e aí eu vou falar, o demônio incorpora na pessoa, e a pessoa ela tem desejo de massacrar a outra pessoa com palavras. Desvaloriza e não dá valor. Mas tem gente que acha que isso é amor. Sintomas de relacionamento tóxico, quando a pessoa faz você achar que sempre você é a culpada de tudo. Você fica chateado com a pessoa porque você viu claramente que ela fez algo de errado. Mas aí depois ela faz de um jeito, e ela dá a volta, e aí no final você que estava errada. Tem pessoas que ela sempre vai fazer você, por mais que ela te dê um tapa na cara, mas aí ela vai fazer você achar que a mão dela foi esbarrada, o vento de Satanás empurrou, bateu na mão dela, mas ela só queria fazer carinho. E aí você vai fazer o quê? É verdade, eu vi que você só queria fazer carinho. Tem pessoas que só faz você se sentir culpada. Tem pessoas que só faz você achar que você é culpada ou culpado de tudo. Se furou o pneu, a culpa é sua. Se a comida não está boa, a culpa é sua. Mas foi ela que fez a comida. Mas a culpa, né, vai ser sua. Porque você ficou falando que a comida tem que estar boa, e aí eu errei no sal. Tem pessoas que sempre existem relacionamentos que uma das partes sempre vai mostrar que você é o culpado de tudo. E o pior, né? O pior é a mula que acredita que é culpada de tudo. Se você está num relacionamento onde a pessoa te culpa de tudo e ainda te faz acreditar que você é culpado, cuidado. Nossa, como eu queria ouvir o povo da glória. Sintomas de um relacionamento tóxico:
quando te agride verbalmente. Muitas vezes a gente já acha um cúmulo do absurdo quando é fisicamente, mas o verbalmente é pior. Como eu disse, tem gente que abre a boca, ela quer tanto humilhar, ela quer usar, ela procura, que nem o rei Assuero estava procurando tudo para mostrar riqueza. Tem gente que procura todas as palavras pejorativas para aplicar na vida do outro. Tem gente que sente prazer, a boca até dá um arzinho gostoso, um refrigério, quando você humilha a outra pessoa. E tem gente que, relacionamento, entenda uma coisa, relacionamento que há agressão verbal, não é relacionamento. Não é relacionamento. Levanta tua mão e diga: o nome de Jesus, eu não aceito isso no meu relacionamento, na minha vida. Sintomas de um relacionamento tóxico: sempre quer terminar com você. Sabe, tudo é motivo para terminar. Posso contar um segredo do pastor Leandro? Quando eu conheci o pastor Marcílio, eu era novo, né? Continuo, né? Eu tinha meus 23 anos, infantil de tudo. Eu lembro que eu brigava com o Marcílio: vai para sua casa, aí vamos terminar. E tem gente que vive num relacionamento assim, tudo vamos terminar. Eu quero ver se o pastor Marcílio tivesse falado: então vamos terminar mesmo, tchau. Hoje eu não estaria uma família linda com filhos bonitos. Mas sabe por que isso? É porque tem relacionamento que tudo quer terminar. Até o relógio está colaborando. Então vamos aí, relógio, que estamos juntos. Vamos, hoje você está comigo hoje. Gente, se você está num relacionamento que não há uma firmeza, cai fora. Tudo quer terminar, gente. Porque tem gente que acorda assim, tem uma leve pensamento. Hoje eu decidi que hoje eu não quero ficar com você. Aí eu quero ver quando o Espírito de Deus entra na outra pessoa e diz: não é que é verdade? Deus falou isso comigo, então tchau, tchau, querida. Bye, bye, tristeza, vamos embora. Isso é sintoma de relacionamento tóxico. Sintomas de um relacionamento tóxico: usar você como objeto. Você não é objeto. Você é a pessoa que Deus colocou do seu lado. É a pessoa que Deus colocou do teu lado. Tem gente que usa o companheiro como troféuzinho. A minha mulherzona, ó, que bonitona. Ó, meu maridão, modelo. E usa como objeto, como troféu. Sintomas de um relacionamento tóxico: faz descaso de você, não age mais como casal. E aí eu quero que você pegue isso. Tem muito relacionamento que esfriou o relacionamento. Mentira. Agora eu estou frio. Mentira. Quando você começa a falar que está frio, isso aí você está fazendo descaso com a outra pessoa. Porque aí ele fala: eu estou frio. Aí não age mais como casal. Aí está frio, quer andar como amigo. Aí não quer mais fazer carinho. Não quer mais usar palavras bonitas. Não quer mais ter relação sexual. Faz parte dentro do relacionamento. Não, a gente está frio, cada um para o seu lado. Dorme na sua cama que eu durmo na minha. Vasti não aceita ser exposta e toma coragem de desobedecer o rei. E quando a sua vida estiver em exposição, em humilhação, você precisa sim desobedecer. Não aceite constrangimento com ninguém. Ninguém pode te expor. Se você for colocado em exposição, em constrangimento e humilhação, sim, você está autorizado a desobedecer. O primeiro motivo de Esther foi este, amém?
Mas o segundo, que ninguém conta, é que na cultura persa, o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer no livro A História dos Hebreus, que uma mulher persa, jamais, em hipótese alguma, poderia se apresentar diante de estrangeiros. Na cultura persa, um banquete somente de homens era imoral. Uma mulher comparecer num banquete, numa festa só para homens, era imoral, era inaceitável. Ela perdia todo o seu respeito e a sua dignidade. Então, esse foi mais um motivo de Vasti não entrar no banquete, porque ela infringiria uma lei do Império Persa. E Vasti teria a sua reputação manchada se entrasse naquele banquete. Por quê? Porque naquele banquete só entrava mulheres meretrizes, mulheres que fossem participar de orgias. Então diga para o seu irmão: quando você for colocado em exposição, você precisa desobedecer. Esse é um dos únicos casos que você precisa desobedecer. Quando a ordem não vem de Deus, quando a ordem vem para te humilhar, você precisa desobedecer. Então Esther, ela não queria ser exposta. Esther, ela não queria infringir a cultura, a lei do Império Persa. Então Vasti não vai. E aí o rei fica furioso. O rei machista, eu mando. E aí o rei, o que eu chamo de precipitação. E o texto de Esther 1:12 vai dizer: porém a rainha Vasti recusou-se a vir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. Assim o rei se enfureceu e acendeu nele a sua ira. E o rei, ele fica enfurecido com seu orgulho. Ele se sente humilhado, porque alguém abaixo dele não pode contrariar ele, porque mexeu com seu ego. E ele pede, e aí olha o que ele vai fazer. Olha, presta atenção. E aí o texto vai dizer que ele pede orientações, conselho para um monte de bêbado, um monte de gente embriagado, um monte de homem embriagado, e diz: olha, todo mundo bebe, e diz: olha, minha mulher desobedeceu. E aí esse monte de homem machista, embriagado, o que eles vão dizer? O que eles vão falar? Olha, isso não pode acontecer. Imagina, eles não pensam: olha, ela te desobedeceu. Não, o que eles pensam? Olha o machismo. Eles pensam o quê? Não, porque se as nossas mulheres, se as mulheres do reino vê que a própria rainha desobedeceu o rei, todas as nossas mulheres irão nos desobedecer. Você está entendendo agora quem era Vasti? Para de falar mal de Vasti. Lava sua boca para falar Vasti. Só ela que sabe o que ela passou. E aí Assuero entende, né, que precisa tomar uma atitude. Ele toma uma atitude. E aí eles fazem um decreto que Vasti, presta atenção no decreto, gente. Vasti não pode, a partir daquele momento, o quê? Se apresentar diante do... Mas ela continua sendo o quê? O texto não diz que ela deixou de ser rainha. O texto diz. E aí, mas ela vai perder o reinado, amém? Vocês vão entender. Mas até aí ela não perde, ela só não pode chegar perto do rei. E quando o rei faz esse decreto, os dias vai se passando e a Bíblia diz que a embriaguez vai o quê? Vai embora. E aí Assuero começa a entender que se precipitou e fez burrada,
E agora ele percebe que amava quem, gente? Ele percebe que ele fez burrada, e ele percebe que ele amava quem, gente? O texto vai dizer que ele amava quem, gente? Cuidado com as precipitações da vida. Cuidado como você trata o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa. Cuidado com quem você trata, até seus amigos. Cuidado para você não se precipitar, tomar atitudes precipitadas. Porque quando a embriaguez do rei foi embora, ele percebeu que amava Vasti. Gente, quem estava aqui ontem, a gente falou sobre pecado. Entenda uma coisa sobre esse contexto dessa mensagem: é melhor perder a coroa do que perder a dignidade. É melhor você perder a coroa de rainha do que perder a sua salvação. Vasti, ela é proibida de entrar na presença do rei, mas ela não deixa de ser rainha. Quando Esther é escolhida a rainha, olha o espírito de Assuero aqui, ó. Já vou apagar a luz para você acabar com essa mensagem, está me defamando. E aí ao conselho do mundo, presta atenção ao conselho do mundo, depois quando viu que ele fez burrada, não vieram falar para Assuero: olha, revoga o decreto, volte com a sua esposa. Qual foi? Arruma outra mulher. Alguma semelhança com o mundo? Não deu certo? Procura outra aí fora. E aí a história a gente já conhece. Esther entra em cena. Esther fica um ano em preparação. Nesse ano, Vasti continua como rainha. Mas quando o rei escolhe Esther, a Bíblia diz que o rei pega a coroa que era de Vasti, tira o reinado de Vasti e coloca sobre Esther. Na minha opinião, por isso que essa pregação é uma defesa para Vasti, porque Vasti sai de um relacionamento tóxico, mas em dignidade. Porque a rainha, para o rei, era apenas uma propriedade, não uma esposa. Estou mentindo? A gente vai ver. Você já leu toda a história de Esther? Se você não leu, você precisa ler. Para o rei, a rainha era só uma propriedade. E a gente vai ver isso que ele fez com Esther. Na história de Esther, alguns capítulos, você vai ver que o rei não dormia com Esther. Só dormia quando queria se satisfazer. Que Esther, como esposa, para chegar-se ao rei, precisava de autorização. Ou seja, Esther tinha um reinado, mas não tinha um marido. A história de Esther vai dizer, porque quando Esther tinha que conversar com Assuero, o que acontece? Precisa de autorização. Ele precisa estender o cetro, para que Esther tinha tudo, menos um marido. Qual foi o final de Vasti? O livro de Esther não fala nada. Alguns historiadores diz que Vasti teve um filho com Assuero. E no livro de Daniel e o livro de Ageu, fala desse filho de Assuero que chama Dário. Em um dos textos, diz que Dário governava. E quem estava do lado desse filho? Vasti. Então, ou seja, Vasti pode ter perdido a coroa, mas continuou governando. Ela sai dessa história dividida, uns gostando dela e outros entendendo que ela foi uma grande mulher. E eu vou encerrar
dizendo que a história de Vasti, se o louvor já quiser subir, enquanto que eu bebo uma água. Mas assim, não se perca, deixa o louvor vir bem bonitinho, isso, e você continua olhando para mim. Mas então, ela perde o seu reino. Olha aqui para mim, gente. Quando a gente olha a história do livro de Esther, a gente sabe que a destituição de Vasti é porque Deus tinha um plano com o seu povo. A destituição, fica claro, presta atenção aqui, que a recusa de Vasti para com o rei, que acarretaria a sua destituição como rainha, estava nos planos de Deus para que Deus levantasse Esther como rainha. Por que Deus levanta Esther como rainha? Porque lá na frente a gente viu que através de rainha Deus salvou o seu povo. Então Deus sempre terá compromisso com o seu povo. Mas estudando, existe mais um motivo. Primeiro, Vasti é destituída porque Deus tinha um plano com o seu povo. Então a recusa de Vasti também tinha a mão de Deus. Mas também a recusa de Vasti tinha a mão de Deus contra a descendência de Vasti. Quando a gente olha o pai de Vasti, olha aqui, quando a gente olha o pai de Vasti, ele era babilônico, e ele entra no templo de Deus, pega os utensílios do templo do Senhor, rouba os utensílios do templo do Senhor, e aí ele faz um banquete igual ao Assuero. E quando ele faz esse banquete, ele pega os utensílios do templo para se embriagar e fazer orgias. Porque o pai de Vasti blasfema contra aquilo que era sagrado. Deus extermina o reinado do pai de Vasti, e toda a sua descendência seria quebrada o reino. Vasti perde o reino, mas, e aí eu acredito que porque ela foi corajosa, porque ela enfrentou o rei, Deus ele quebra essa descendência, e o seu filho novamente sobe ao trono. Em toda essa história, para que o propósito de Deus se cumpra, pois Deus tem compromisso com o seu povo. Então eu termino essa pregação com esses ensinamentos. Valorize a sua reputação, valorize a sua honra, valorize o seu casamento, valorize a sua rainha, valorize a sua história. E às vezes é preciso dizer não. Não seja como Assuero, não faça das pessoas descartáveis. Pense antes de tomar qualquer decisão precipitada. E eu termino com a passagem do apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios 13, que diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Aplauda o Senhor, pode se colocar de pé e vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no teu coração. Deus tem um compromisso com você. Você é tão importante para Ele que Ele tem ciúmes da tua vida. E por isso que Ele te ensinou nessa noite a você se valorizar, a você entender que
Você não é uma obra do acaso, mas que antes, na eternidade, Ele decidiu te escolher. Que você é a imagem e semelhança dEle, que o DNA dEle está na tua vida, que quando Ele olha para você, você reflete o rosto dEle, porque você foi criado como Ele, a imagem dEle. Tamanho é o amor que Ele sentiu por você. Então nessa noite, eu quero que você saia daqui entendendo, nesse ano de Esther, que você é a imagem do Senhor, que você é algo especial, que Deus preparou para essa geração. Você é a pessoa que Deus escolheu amar, você é a pessoa bendita do Senhor, você é a raça eleita, você é o sacerdote real. Não vou te pedir nada. Vamos adorar. Só quero levantar as Minhas vozes para me dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Diga: hoje não vou te pedir nada.